dados. Olá pessoal, daremos início hoje à nossa capacitação que tem como objetivo demonstrar como proceder para realizar a inclusão de consultas SQL em anexo. A inclusão de consultas SQL em anexo é um procedimento muito simples e muito útil, pois evita ter que o usuário acesse o cadastro de consultas SQL para executar uma consulta, sendo que na própria tela, ao utilizar o anexo, a consulta anexada, é possível retornar os dados a cada registro sendo executado e selecionado na tela. Vamos ver passo a passo como realizar esse procedimento. Primeiro passo, uma vez acessado o aplicativo, clica-se no menu Gestão, no ícone Visões de dados, Consultas SQL. São exibidos no momento todas as consultas existentes em minha base de dados. Nesse caso, utilizaremos essa consulta como teste. Vou selecionar a consulta e editar. Observa-se que a consulta é uma consulta muito simples. Ela seleciona a tabela FLAN, que é a tabela de lançamento, mas alguns dados dessa tabela. Muito importante observar que eu passei dois parâmetros aqui, o código CFO, que é o cliente fornecedor, e o código coligada, que é a coligada. Utilizaremos isso posteriormente. Ok. Vou fechar a tela de consultas SQL e vou acessar a tela a qual necessito realizar a inclusão desse anexo. No caso, cliente fornecedor. Ao acessar o cadastro de cliente fornecedor, são apresentados todos os fornecedores existentes em minha base de dados. Pois bem, vou realizar a inclusão de anexo da consulta SQL. Clico em anexo, consultas SQL, inserir consultas SQL. Descrição do processo: lançamentos vencidos. Clique em avançar. A próxima tela, a Action, já é apresentada como padrão, então basta eu selecionar a minha consulta SQL parametrizada. Vou buscá-la como código. Lançamentos vencidos. Ok. Avançar. Nessa tela, como dito anteriormente, são apresentadas os parâmetros exibidos dentro da consulta SQL. Deve-se, nesse caso, informar o campo-chave da tabela para este parâmetro. No caso, seria o código CFO, respectiva cliente fornecedor, e o código coligada, respectiva coligada. Clica-se em avançar. Na próxima tela, é apresentado parâmetros referentes a permissões de usuários para minha consulta. Quando eu clico em perfis de usuários, são apresentadas essas telas, onde é possível parametrizar o usuário mais o perfil, para ter acesso à edição e à visualização dessa consulta SQL. No nosso caso, utilizaremos todos. Clique em avançar. Executar. Ok. Consulta inserida com sucesso. Clique em fechar. Para a execução da consulta, muito simples. Clico em anexo, consultas SQL, e é apresentada a consulta inserida, lançamentos vencidos e em aberto por cliente fornecedor. Quando eu seleciono, imediatamente o sistema apresenta quais são os lançamentos vencidos e em aberto para cada cliente fornecedor. A cada registro selecionado, são apresentados dados referentes aos lançamentos. Porém, fica um pouco difícil visualizar qual lançamento está vencido e qual lançamento está em aberto. Para isso, existe um recurso no aplicativo com o nome de formatação condicional. O que seria formatação condicional? É uma forma de visualizar na tela, em destaque, através de cores, quais os lançamentos que podem estar vencidos ou em aberto, mas isso é parametrizado de acordo com a condição selecionada. Então vamos ver passo a passo como funciona este processo. Vou fechar o cadastro de cliente fornecedor e vou acessar novamente a minha consulta SQL. Vou selecionar a consulta, clicar em editar. Ao clicar em editar, vou selecionar a opção executar. Na execução da consulta SQL, ele me pede os parâmetros. Nesse caso, vou colocar como teste um cliente fornecedor e uma coligada.
vou clicar no ícone executar. Ok. Para este cliente fornecedor dessa coligada, foram apresentados todos os lançamentos, tanto os vencidos como abertos. O que eu vou fazer? Vou fazer uma formatação onde eu posso visualizar quais são os lançamentos vencidos. Para isso, muito simples. Existe um ícone, recursos, que ele define a formatação condicional. Vou clicar nesse ícone, no botão adicionar. Ok, vou selecionar duas cores. A primeira cor vai ser a vermelha e a segunda, amarela. Ok. Detalhes importantes são as condições que vão serem retornadas para mim. A coluna, vou pegar a data de vencimento, a condição vai ser a menor e uma data, no caso uma data teste, 10/1/2011. Aplicar na linha inteira. O que a condição vai fazer? Vai pegar a coluna data de vencimento, quando for menor que essa data, ele vai exibir cores para mim, informando que aquele lançamento está vencido. Vou clicar em OK. Ok. Todos esses lançamentos estão vencidos na tela. Vou mostrar novamente como proceder. Clico no recurso, formatação condicional, seleciono as cores que eu preciso. É possível também parametrizar a fonte e a condição. Coluna data vencimento menor que a data de hoje. Aplicar para a linha inteira, aonde ele aplica para a linha inteira, ou aplicar somente para a coluna. Ok, somente para a coluna. Vamos visualizar na linha inteira. Ok, na linha inteira. Vou clicar em fechar. Clique em OK. Pronto. Nossa formatação condicional está concluída. Agora eu vou voltar novamente na tela de cliente fornecedor. Selecionei cliente fornecedor. Ok. Agora eu vou executar a consulta SQL. Clique em anexo, consultas SQL, lançamentos vencidos e em aberto por cliente fornecedor. Ok. No primeiro registro já selecionado, ele me mostra quais são os lançamentos que estão vencidos, através de formatação condicional. Este processo auxilia a visualização do usuário, ou seja, não é necessário executar a consulta SQL no menu de SQL para eu saber quais são os lançamentos vencidos ou não. Na própria tela de lançamento ou de cliente fornecedor, é possível, ao selecionar o registro, exibir os dados vencidos para esse cliente fornecedor. Pois bem, pessoal, a nossa capacitação termina aqui. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Ao final do vídeo será disponibilizado o link onde baixar o material Como Fazer e o passo a passo para a realização desse processo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado.